André, vamos começar. São vários assuntos, né? Mas eu queria trazer aqui, a gente deu uma Uhum. olhada aqui nas bolsas lá fora, né? Estão aí mais para um patamar negativo. A gente sabe que tem toda essa tensão aí por trás dessa questão entre Rússia e Ucrânia, apesar de Rússia já estar dando sinais ali e afirmar que está retirando suas tropas. Ucrânia e Estados Unidos ainda não estão reconhecendo bem exatamente dessa forma, tentando, né, deixar essa tensão ainda um pouco mais no ar, apesar que eu já ouvi essa semana, viu, André, de um telespectador nosso que mora na Rússia, que diz que isso aí está muito forçado mais por parte dos Estados Unidos e da mídia para tentar desfocar um pouco a atenção da baixa popularidade do Biden, esse foi um ponto colocado por ele. Enfim, a Rússia tentando afirmar que não está querendo aí, talvez queira um acordo mais diplomático, está tentando tirar as tropas, mas a gente ainda não tem nem a OTAN, nem Estados Unidos, nem Ucrânia reconhecendo isso. A gente sabe que isso gera uma tensão também, de certa forma, mas a gente está vendo que as bolsas estão, né, neste momento lá fora operando negativamente, tem essa ata do FONC. O que você está olhando mais para hoje aí? O que você acha que pode ser o ponto de atenção para os nossos investidores que estão aqui nos acompanhando? Bom, uma das coisas que eu fiquei acompanhando, olhei de perto, né, foi um estudo que eu fiz de correlação entre mercados, né, que é uma coisa super importante, até por conta da discussão que passou a acontecer aí em redes sociais, por exemplo, de que a gente estaria mais ligado à China e não ao SP500, então por conta disso os descolamentos que a gente vem vendo, mas eu, na minha opinião, até, e quem me deu esse insight foi até o Cabral, semana retrasada, e aí eu passei a fazer alguns estudos. Na verdade, se você olhar toda essa alta do Ibovespa que a gente vem tendo nas últimas semanas, né, desde esse fundo lá na região dos 100 mil pontos, a gente está coladíssimo nas commodities, né? Ou seja, petróleo e minério de ferro. Apesar dessa queda do minério de ferro futuro em Dalian, que chegou a mais de 20% nesses 3 dias, por conta da China ter dobrado a taxa de negociação, a tarifa de negociação, para evitar especulação, mas os analistas fundamentalistas comentam que enquanto não houver mudança nos fundamentos, né, de minério de ferro e aço, essa queda no futuro ela vai ser temporária, o minério de ferro voltaria a subir. Tanto é que Qingdao, onde tem minério de ferro à vista, a gente não teve essa queda que a gente viu no futuro em Dalian, mas a gente está falando aí de futuros para maio, estamos em fevereiro. Então, a gente está coladíssimo nas commodities, né? A gente teve aí uma devolução aí do petróleo por conta até da sinalização ontem da OTAN não, perdão, do Putin com o primeiro-ministro da Alemanha de que Putin não quer guerra, etc., que estaria saindo um acordo, né? Parece que a Ucrânia piscou primeiro, né? Ou seja, sinalizou que desistiria de entrar para a OTAN na segunda, e na terça, o principal interessado nisso, que é a Alemanha, saiu de lá dessa reunião bilateral, os dois juntos, falando que não vai ter guerra e que o Putin, perdão, a Covid me deixou desmemoriado, impressionante, que o Putin estaria retirando tropas. Mas o que deve acontecer nos próximos dias, eu acho que, pelo menos hoje, a gente deve ter um foco grande aí no Fed, por conta das as apostas de meio ponto percentual, que já são majoritárias na CME. Na segunda-feira estavam em quase 60% a probabilidade de meio ponto de aumento em março pelo Fed. O Bullard tem sido bastante hawkish e outros membros do Fed também. Os principais bancos, né, o Citibank começou há quase um mês atrás, ou 3 semanas atrás, projetando 7 aumentos para esse ano. Já tem instituições maiores projetando também 7 ou 8, né? Um deles foi JP Morgan na segunda-feira, não, perdão, semana passada. Ontem foi Goldman Sachs projetando aí 7 aumentos também, projetando inclusive 2,25 para o final do ano.
e até uma queda maior no SP projetando aí 3.900 para o final do ano. Então o mercado hoje aparentemente, eu até brincava que o SP era os russos, né? Eu sempre falava, a gente tem que combinar com os russos, para continuar subindo a gente tem que combinar com os russos. Agora tem os russos para valer na história, que foi essa crise da Ucrânia, que a princípio botaram água na fervura. Ainda há pouco, 8h01, saiu aqui no broadcast comentando que a OTAN disse que estava havendo aumento de tropas na fronteira. Então vai ficar esse news flow negativo, positivo, com relação à crise, que enquanto não tirar todo mundo da fronteira, ou enquanto não tiver um acordo assinado aí, multilateral, dizendo que a Ucrânia não entra para a OTAN, eu acho que isso aí pode voltar à tona mais vezes, né? Até porque está escrito na Constituição ucraniana o interesse de fazer parte da OTAN. Então teria que eles fazerem uma PEC deles lá para tirar essa cláusula e tranquilizar os russos. Agora, você comentou, por exemplo, do Biden talvez está usando isso para tirar o foco, né? Todos os países, quando tem algum problema político, e normalmente inflação, né, um problema econômico que gera problemas políticos, porque corrói a renda da população, o pessoal parte para uma situação externa, né, arranjar um inimigo fora do país. Lembrando aí, por exemplo, da Argentina em 82, aquela aventura, aquela lambança lá nas Malvinas, porque a inflação era hiperinflação. Então, né? Mas eu acho que os Estados Unidos fez isso, deu um tiro no pé, né? Porque no momento que o petróleo, e eles que são consumidores vorazes, né, de petróleo, é um tiro no próprio pé, estimular essa fervura aí via OTAN, via, sei lá, parceiros na Europa. Mas, enfim, o SP está caindo agora, deixa eu ver, está caindo... Deixa eu botar ele aqui, está caindo... Deixa eu mudar aqui minha aba. SP Futuro, né? Tá caindo agora 0,16, nada demais. Nasdaq Futuro 0,16 e euro subindo aí 0,06, né? DXY caindo. A Libra deu uma valorizada hoje, não sei se ainda continua em alta, por conta aí da inflação na Inglaterra, que saiu 5,5, né? Contra 5,4 em dezembro, então a de janeiro 5,5, não é nada demais, mas tá em tendência de alta. O próprio ministro das Finanças da Inglaterra falou de inflação a 7,25 lá para abril, daqui a 2 meses. Então a inflação continua sendo um problema global e as commodities são, além da desorganização que a gente ainda tem aí nas cadeias de suprimento, principalmente em frete marítimo, que subiu uma barbaridade do Covid para cá e que ainda não se normalizou, a gente tem uma inflação muito atrelada às commodities. E aí quando a gente olha, e aí eu vou compartilhar a tela com vocês, esse estudo que eu fiz em cima das commodities. Pronto. Compartilhei ou caí? Caí? Tá aí. Tá aqui. Pode estar compartilhado. Tá aqui. A tua janela foi para debaixo e eu achei que tinha caído. Vamos lá. Então, não, tô aqui. Opa. Deixa eu ver se tá certo. Ok. Então tá aqui. Esse gráfico aqui eu fiz inclusive nesse final de semana por conta desse insight que o Cabral passou para a gente lá no projeto, que isso aqui poderia ser, o termo que ele usou poderia ser um hedge justamente dos gringos. Em que sentido? Eles estão vindo com uma fome absurda comprar tudo que é pré nessa taxa aí que a gente já encontra aí de 13%, 14%, porque para eles isso aqui é uma loteria, ganhar na loteria, então estão se entupindo de pré. A questão é que eles precisam também proteger esse investimento. Sabe Deus o que vai acontecer no futuro. Tem as eleições aí, tem a questão fiscal, né? Essa PEC kamikaze assombrando e que ainda não está fazendo preço. E por que talvez não esteja fazendo preço isso? Porque os gringos estão se entupindo de pré, né? E tem que proteger isso, fazer hedge em dólar no longo prazo, né? Nesse caso, é muito difícil montar essa posição por falta de liquidez. Eles estariam fazendo esse hedge, né, enviesado através de compras de empresas dolarizadas, como Petrobras e Vale.
o que faz todo sentido, né? Quando você olha, por exemplo, aqui é o Brent, referência à Petrobras. Ó, deste fundo aqui do Brent, em 1º de dezembro, que é justamente o fundo do Ibovespa, tá? O Brent subiu até antes dessa queda ontem, o Brent subiu quase 40%, quase 40%. E quando você olha o minério de ferro, aí sim, depois daquela queda de 50% daquele topo em $220, se eu não me engano, a tonelada, ele subiu até a China agora começar a fazer essa intervenção no futuro. Isso aqui é o futuro do minério de ferro em Singapura. Pô, ele subiu 77%. E quando a gente vai ver a Vale e a Petrobras, elas estão porrando para cima por conta disso, né? Mesmo o dólar caindo, a alta é tão grande, no caso para a Vale, né, é bom sempre dólar em alta, a alta é tão grande do minério de ferro e do petróleo, que elas estão surfando. A Petrobras rompeu, né, em gráfico ajustado, rompeu o topo histórico de 21 de maio de 2008. E o peso só de Vale e Petrobras no Ibovespa é 27,72%. Se pegar ainda siderúrgicas, etc., deve passar de 30% fácil, ou seja, 1/3 são essas commodities, né, de ferro e petróleo. E aí os bancões, que também estavam bastante defasados, né, e deram esse lucro aí, pô, você viu, com exceção do Bradesco, que decepcionou, Banco do Brasil, Itaú, Santander, se pegar Itaú e Bradesco, mesmo com essa queda, mas a gente pega essas blue chips, Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, 38%, como se fosse, né, o efeito aí das FANG no SPX, né, que são aquelas 5 empresas que tem um peso de 50% no Nasdaq, tem, junto com a Tesla, 25% no SPX. Então, acabam impactando muito na tendência, seja do Nasdaq, principalmente, mas também no SPX, que é o índice de referência americano principal e global. Então, e a gente descolou durante 7 meses, mas se falava muito, a gente descolou, estamos barato. Eu contesto isso por conta até de análise fundamentalista olhando para o futuro, fluxo de caixa descontado, já provamos isso matematicamente, essas quedas usando a alta de juros, tá? Mas quando fala de Brasil, descolou de mercado americano, a gente não pode falar só de Brasil. Quer ver aqui? Se eu pegar... deixa eu tirar só aqui a bolsa de Hong Kong, ó. E deixa eu tirar as commodities, deixa eu tirar aqui minério de ferro e deixa eu tirar o petróleo. Né? Petróleo e minério de ferro, tá aqui. Então, aí agora deixa eu voltar. Aqui eu peguei o gráfico pegando da tendência de baixa, né, de 8 de junho, para mostrar como é que estava a queda do Ibov e mostrar de novo a recuperação. Mais uma vez, não sei se vocês atentaram para isso, tá aqui, de novo. Aqui foi o topo histórico do Ibovespa, lá nos 131 mil pontos, tá? E a gente, dá para ver aqui, caímos bem mais que mercados emergentes. E agora a gente está se recuperando muito mais que mercados emergentes. A gente, na mão dos gringos, nós somos, sei lá, igual o day trader aqui de índice dólar, o day trader de ações, a gente é uma alocação pequena no portfólio dos gringos, a gente tem que lembrar disso. Eu sempre falo isso, a gente tem que sair um pouco desse olhar de olhar só para o nosso umbigo e fica falando, a bolsa está barata, estava barata, beleza. Mas olha só, saiu de 106 para 115, então estava barata, que é o que todo mundo fala. Cara, desculpa, o que fez a bolsa subir foi empresas de commodities e a alta de minério de ferro e petróleo. Contra fatos no argumento, está aqui. É óbvio que outras ações acabam indo junto, né? E os bancões aí com mais de 90 bilhões de lucro também foram juntos. Até porque quando a gente fala de blue chips, né, o que é a vantagem das blue chips? É liquidez. Liquidez no sentido para entrar e para sair, né? Sair, ter uma porta larga para sair. Então, o que a gente viu aí de alta foi justamente Petrobras, Vale, Bradesco e Itaú, que são 38%. Né? Se pega Santander, Itube 3, por exemplo, pega BRAP 4, que é praticamente Cosme Damião da Vale, e né, se pega siderúrgicas, a gente tem quase 50% do mercado em cima disso. Né? E foi o que subiu pra caramba. Tem papel, mas small cap, tal papel subiu 8, tal papel subiu 20. Putz, isso é
peanuts perto de 60%, 70% de queda, né, 80% de queda. Papel 80% de queda precisa de 400% para subir, então subir 20% não quer dizer nada. Então, cuidado, que muita gente fala, vai subir forte agora, subiu 20%. Esse papel estão muito amassado, tem menos liquidez, acaba indo junto, né? Tem investidores que acabam vendo essas blue chips descolando e vai procurar os papéis que ainda não subiram, né? Que foram mais amassados. Mas a hora que eu acho que o mercado de commodities virar, né? Ele não sei se ele vai subir indefinidamente. O fato é que uma unanimidade, pelo menos, que todo mundo tem com relação a essa grana dos gringos, é que é dinheiro de motel. Cabral mesmo usa esse termo, dinheiro de motel. Smart money, smart money. E como dizia Nagy Narras, o dinheiro é o animal mais arisco da natureza. Ouviu o ruído, foge. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as narrativas de que agora a bolsa vai subir indefinidamente. Isso começou agora, essa semana, né? Começou as instituições que estavam, né, dando até bolsa perto do que a gente viu aí em dezembro, colocando no final do ano, já jogaram. Vai romper 130, vai passar do 120. Pode passar? Pode, mas é aquilo que a gente conversou semana passada. Eu acho que chegou num ponto que agora, para a gente continuar subindo, né, o SP tem que voltar a subir, e com isso, né, mas só vai subir se realmente tiver fundamentos para continuar subindo, e a gente sabe que esse aumento de taxa de juros no Fed vai mexer estruturalmente no mundo inteiro, com moedas, com bolsas, e o SP continuar subindo, né, a economia continuar bombando, aí sim a gente pode ter a nossa bolsa até nesses patamares, mas não é o que a gente está projetando para o resto do ano lá fora. E aí, de novo, tem que combinar com os russos, que são os americanos agora, para continuar subindo. Então, só tirando o minério de ferro agora e trazendo agora um outro estudo super interessante, deixa eu ver se está aqui, se eu não... Um minuto antes? Que é isso com Petrobras e Vale. Oi. Não, só vou te interromper um segundinho, porque acabou de sair. Acabou de sair aqui, na verdade, acabaram de sair os dados de vendas do varejo lá dos Estados Unidos. Eu só para atualizar aqui o pessoal, rapidinho a gente já volta com você atualizando essa informação. As vendas do varejo subiram 3,8% lá nos Estados Unidos agora, né, referente ao mês de janeiro. Os dados foram divulgados agora, neste momento, só para atualizar todos vocês que estão aqui ligados à BMC News. Então, os números vieram 3,8% maior em janeiro na comparação mensal, de acordo com essas informações do Departamento de Comércio norte-americano. Ficou acima das projeções do mercado financeiro, que estavam apontando ali uma alta de 2,1. Então, ele veio 3,8, a previsão era alta de 2,1. Em dezembro, inclusive, o indicador havia caído 2,5%, conforme dados revisados. Já o núcleo de varejo exclui automóveis, combustíveis, materiais de construção, alimentação, saltou 3,3% no mesmo período. Eu volto aqui com o André Machado. André, desculpa te interromper, mas era só para a gente dar informação no momento em que ela saiu aqui das vendas do varejo, mas queria que você continuasse exatamente nessa sua linha de raciocínio. Aí você estava falando sobre essa questão do nosso aumento aí, né? Essa expectativa do nosso índice. E aí você tocou num ponto exatamente, acho que muito importante para a gente falar, porque a gente está vendo um aumento de fluxo estrangeiro aqui no nosso país, né? Esse aumento de fluxo estrangeiro e as próprias commodities sustentaram bem as altas que a gente viu do nosso Ibovespa, principalmente no mês de janeiro, mas aí você tocou num ponto muito importante. Hoje tem ata do FONC e tem essa possível, né, um possível aperto monetário por lá, depois dos dados do CPI americano que a gente viu mostrando uma inflação muito mais alta. A gente já sabe que o mercado tem esperado aí, talvez, de repente, um aumento maior, uma escalonada até maior de juros por lá. O quanto isso pode acabar atrapalhando, né, o nosso índice aqui? Será que esse fluxo estrangeiro que está aqui se sustenta se realmente tiver, né, toda essa questão de aumento de juros por lá? Lembrando que é um ano de volatilidade aqui no Brasil, temos eleições, temos, enfim, outros pontos aí também, né, que podem acabar pesando aqui para o nosso índice. Então, queria que você voltasse aí e pudesse concluir seu raciocínio. Bom, eu mexi rapidamente aqui no gráfico. Aqui a gente vê claramente, né, a Bolsa Americana na linha azul. Estou pegando em janeiro de 2021 até hoje, ou seja, ano passado inteiro e mais esse primeiro um mês e meio que a gente tem. Então, o que a gente vê, a Bovespa realmente ela caiu bem mais que o EWZ, né?
que a WZ, perdão, que mercados emergentes. Mas mercados emergentes caíram como um todo. Caíram como um todo. Lá em maio do ano passado, o Banco Mundial e o FMI alertaram que o aumento de juros no Fed, que ainda nem tinha sido cogitado pelo Fed, ele ainda estava insistindo na inflação transitória, né? Mas havia inflação global, e aí o Banco Mundial cogitou um aumento de juros pelo Fed, apesar do Fed na época estava negacionista, né? Um aumento de juros pelo Fed vai impactar fortemente os emergentes. E a gente já via, né, por exemplo, os títulos do Tesouro Americano, apesar do Fed o Fed estava negando essa inflação transitória, os yields do Tesouro Americano já vinham subindo, né? Já estavam subindo fortemente em janeiro, fevereiro, março, né? E depois recuaram um pouco, voltaram a subir agora já no segundo semestre e romperam o topo do ano passado, já bateram nos 2%, né, semana passada. Então, o que acontece? Já houve um alerta que os mercados emergentes iriam sofrer com esse aumento da inflação, por quê? Não só eles teriam que aumentar suas taxas de juros para combater a inflação, mas o próprio Fed também teria que aumentar, Banco Central Europeu em algum momento, o Banco Central da Inglaterra, que já aumentou 2 vezes e já há apostas de um novo aumento na próxima reunião, até porque a inflação continua subindo, como eu falei, 7,25 previsto para abril pelo ministro das Finanças inglês. Então, só que esses países são desenvolvidos, né? Eles trabalharam aí anos com taxas de juro negativa, né? Durante o Covid, até antes já vinham trabalhando, no caso a Europa. Então, os mercados emergentes com aumento da taxa de juros, eles são bem mais arriscados, são países já muito endividados. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que mercados emergentes, ao longo do primeiro semestre, ele estava andando de lado, enquanto a Bolsa Americana estava subindo. E depois eles entraram numa tendência de baixa. E a gente teve uma tendência de baixa maior, justamente pela questão política e fiscal que a gente acompanhou no segundo semestre, que foi lamentável. Não adianta negar, né, a questão lá do 7 de setembro, né, tudo que aconteceu, todos os problemas fiscais que a gente teve e que parece que esse ano a gente vai continuar tendo, mas ainda não está sendo precificado pelo mercado. Quer dizer, até talvez o mercado esteja precificando institucionais e outros investidores nacionais saindo da bolsa, indo também para renda fixa, para pré, etc. Mas como o Trafluxo não tem argumentos, os gringos estão vindo desde dezembro e janeiro comprando pra caramba, comprando o quê? Só commodities e também os bancões brasileiros que têm uma baita liquidez para sair. E as commodities não deixa de ser um hedge para essas posições, né, que eles têm em pré, enquanto eles ainda não travam aí com dólar futuro lá na frente, que é bem mais ilíquido do que o futuro agora para o próximo vencimento. Então a gente está vendo agora aqui esse fluxo todo, né? Ainda estamos ainda abaixo, se for considerar em relação ao início do ano passado, ainda estamos abaixo de mercados emergentes, né? Em geral, que a gente faz parte, aqui tem China e uma série de outros países, são quase 20 países, se eu não me engano, eu tinha essa lista. E se eu voltar aqui para pegar, por exemplo, só o início dessa alta que a gente teve, né? Dezembro, dia 1º de dezembro foi o fundo Ibovespa, subiu, depois caiu de novo, foi até o fundo, voltou a subir. Eu mostro o gráfico já já. Então a gente está vendo aqui, ó, EWZ, né? Dando aquela porrada por conta das commodities, e a gente vê aqui, ó, SP e mercados emergentes praticamente, né, nesse período andando junto. A gente se descolou por causa de commodities. Eu não acredito que a gente vai continuar descolado, né, eternamente, né, agora viramos, né, continuamos baratos, vamos para 130 mil pontos. Pô, esse tipo de narrativa em ano eleitoral, né, desculpa a minha honestidade, eu acho quase criminosa ficar lá, agora entrar com essa narrativa, com toda essa perspectiva de aumento de juros pelo Fed, de até já passando aí, como o Goldman Sachs projetou ontem, 2,25 e projetou SP500 para o final do ano em 3,900. O SP500, se não me engano, está 4,400, deixa eu ver. SP está 4,460, tá? Então a gente está falando aí de uma queda de 400 para 3,700, perdão. 3,700 a projeção do Goldman Sachs. Estamos falando de uma queda de 700 pontos.
é mais de 15% de queda, né? E pegando aqui outros, né, outras informações importantes. Deixa eu botar aqui no SP500, né? SP500, daquela pancada que deu, justamente quando o Fed começou a sinalizar ser mais hawkish, né, no início de janeiro, deu aquela pancada, ó, ele voltou, e aí agora falando de análise técnica pura e simples, né, e Fibonacci, que sou completamente apaixonado e também com uma fé quase cega na funcionalidade disso, depois de 20 anos olhando os gráficos funcionando em cima dessas razões áureas. Ele foi cravar o 61,8 de toda essa queda, aí corrigiu, fez a mínima no 38,2, que ainda tinha a média 200 dando suporte, mas para mim o que segurou não foi a média 200, né? Aqui, por exemplo, média 200 super empinado e passou reto, né? Então foi a retração, foi lá no 61 de novo e perdeu a retração armando pivô de baixa. Praticamente, né, na segunda-feira, dizem que foi a brincadeira lá do presidente, o comediante ucraniano, ou comediante presidente ucraniano, que aí deu essa porrada para baixo, e aí quando veio desmentido que era uma piada, etc., voltou para cima. Os movimentos dos preços, eles vão ter sempre, né, depois de feitos, justificativas para isso ter acontecido. A beleza da análise técnica é que o preço desconta tudo e às vezes a gente não sabe porque está caindo, não sabe porque está subindo, mas lá na frente, depois que o movimento acontecer, a gente vai saber. Então, eu acho que nesse caso ela acaba sendo até mais eficiente, aí eu vou defender essa escola que eu sou estudioso há 20 anos, mais até eficiente que a análise fundamentalista nessas horas. Porque a análise fundamentalista está olhando para trás também, a análise técnica também está olhando para trás. Mas tem, né, tem esse viés de a gente olhar a tendência primária, secundária, terciária, e quem usa FIBO, né, projetar alvos, etc. E a análise fundamentalista olha para trás e, pô, e os próximos 5 anos? Né? O máximo que consegue fazer é, vamos projetar essa nova taxa de juros, trazer para o presente. Tá, mas qual é o impacto, por exemplo, de um Banco Central, como disse o Roberto Campos Neto, que queira levar para a recessão, para poder trazer de volta a credibilidade, porque está atrás da curva, que inclusive é um comentário que está acontecendo no mundo inteiro. O Fed está atrás da curva. Dependendo da ata de hoje, né, o mercado vai começar a aceitar que ele está atrás da curva, né, que ele percebeu que está atrás da curva e essas apostas para meio ponto vão aumentar cada vez mais, e o mercado talvez ainda não tenha precificado meio ponto para março, de repente meio ponto, né, 1 ponto até julho, como o Bullard tem defendido. O mercado não tem precificado isso. Olhando aqui, por exemplo, petróleo, né, que voltando a subir agora, não sei se é por causa da OTAN ter comentado em algum canal, né, que as tropas aumentaram, inclusive, na Ucrânia, apesar do comentário de ambos ontem. Ou seja, é difícil agora saber quem está mentindo nessa história. Mas quando a gente olha, por exemplo, o crude, né, o WTI futuro, tá aqui, ó, ele foi cravar certinho o segundo alvo de fibra dessa perna de baixa. Cravou e recuou ontem. Mas foi ontem, foi por causa da Ucrânia. Da Ucrânia não, do Putin e o primeiro-ministro da Alemanha. Sempre vai ter uma razão para recuar, para avançar, como aqui. Aqui ele rompeu, fez pullback exatamente aqui nessa faixa de preço, $90, e foi lá nos 95 e recuou, e hoje está subindo. Quando a gente olha já o Brent, né, está com outra dinâmica. Ele foi no primeiro alvo, ó, recuou, rompeu o segundo alvo, e aí fez esse pullback, ou seja, está sinalizando $100, mesmo com a distensão que a gente viu ontem. Vai ter news flow, né, da OTAN, etc., né, tentando, se o Trump de repente o Putin deu essa recuada, tipo assim, pô, legal, o cara recuou, o cara não quer guerra, os Estados Unidos está tentando, né, vai tentar talvez a OTAN, como você falou, tentar mostrar que o cara não é santo. Enfim, esse news flow é muito ruim. Envolve o mundo inteiro de incertezas, como envolveu nas últimas semanas, e puxou o petróleo lá para cima. Minério de ferro, né, que deu essa queda, ó, minério de ferro, ele foi praticamente aqui no alvo de 50% de toda a queda que ele teve, né, toda essa queda que ele teve, recuperou praticamente 50%,
eu tinha trabalhado antes, né, estava trabalhando com este fundo aqui, tá? E aí, nesse caso, como perdeu esse falso rompimento deste fundo, que era a projeção dessa alta aqui para baixo, ó, tá aqui o fundo, acabei ajustando para cá, e aí com isso a gente trouxe algumas retrações aqui para perto, né? Ó, aqui deu essa segurada e depois rompeu, chegou quase no nível de 50 e aqui a gente quase perdeu ontem no futuro em Singapura, acabou se recuperando, batendo aqui na linha de tendência secundária de alta, que é essa média de 50, mas a primária continua sendo de baixa. Aqui a média de 200 está sendo baixa, ou seja, o minério de ferro tem projeção para ele voltar a $100 a tonelada, ou seja, vai impactar, não tem como, vai impactar a Vale como impactou essa correção, né, que foi atenuada na Vale pela alta do dólar. Quando a gente fala de China, né, que teve desinflação do último mês para cá, que a gente acabou sair números hoje, a China ela está em tendência de baixa, clara, né, e veio recuar até os 38%, mas ela ainda tem mais alvos para baixo. Vamos ver se ela tem que romper esse topo para voltar a subir, né? Mas ó, esse topo aqui foi nesse último fundo importante, então a gente tem projeções para baixo para a China ainda. Claro que mercado acionário caindo, ela pode vir com estímulos econômicos, ela está indo na contramão do mundo. Você falou do CPI americano, né? Ontem saiu o PPI. Era esperado que PPI é inflação ao produtor, como se fosse o IPA do nosso GPM. GPM é 60% o índice ao atacado que vai chegar no consumidor, né? Então, o PPI saiu, era esperado 0,5%, 0,5%, né, de dezembro para janeiro, ele veio o dobro, 1%. O núcleo era esperado 0,4%, ele veio 0,8, 0,9, se não me engano, o dobro também. Então, isso vai desembocar no consumidor mais lá na frente, essa alta do PPI, que na hora que saiu, pô, derreteu o SP500, mas aí depois recuperou tudo por conta dessa questão aí da distensão, né? Ou seja, o mercado ontem, quando abriu Nova York, deu foco na questão Rússia-Ucrânia.